A paz do Senhor, prezados irmãos. Chegamos à última lição do trimestre. Lição número 13, classe dos adultos, do dia 25 de junho de 2017. Essa revista que tratou sobre o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Estudamos esse trimestre sobre várias personagens das Escrituras Sagradas: Abel, Melquisedeque, Isaac, Jacó, Jonatas, Ruth, Abigail, Hulda, Maria, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus, José, o pai terreno de Jesus. E agora chegamos à lição 13, fechando esta série de estudos com Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Fechamos com aquele que é incomparável, Jesus. O texto áureo está em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz: "E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz." Profecia messiânica apontando para o futuro. Quando Isaías profetizou, ele o fez mais de 7 séculos antes da vinda de Jesus. A verdade prática diz: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. A nossa revista, ela se divide no ponto 1, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, sua origem humana, sua entrada no mundo, seu desenvolvimento humano e espiritual. Ponto 2, seu ministério e caráter supremo. O caráter exemplar de Jesus. Na prática, ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Seu caráter é referência para a igreja. E o ponto 3 da lição, a morte, ressurreição e volta de Cristo. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. A ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. E assim estaremos concluindo o estudo sobre o caráter à luz das Escrituras Sagradas, concluindo o estudo com Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1, depois também capítulo 3, e ali estão as referências. Mas eu quero usar para essa reflexão sobre esta lição Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 9, que fala do cântico ao Cordeiro pelos seres celestiais na glória. E eles, Apocalipse 5 e 9, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: Amém.
e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Nós temos então a descrição de toda a criação, tudo que foi criado, todos os seres criados, tributando honra, louvor e glória a Deus e ao Cordeiro. O Cordeiro que é Jesus Cristo. Falar sobre Jesus é a mais sublime e gloriosa missão que um crente tem na face da terra. O nosso assunto deve ser Jesus. A nossa vida deve girar em torno de Jesus. Tudo em Jesus é lindo. Tudo em Jesus é maravilhoso. Só existem as Escrituras por causa de Jesus. Eu costumo dizer que esse livro, ele tem uma história só. É a história da redenção humana. O que Deus fez para que o homem pudesse ser salvo. E essa história tem na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o seu personagem principal. O centro de todas as coisas, de todas as Escrituras, de todas as profecias, de todas as mensagens, gira em torno de Jesus, sua obra e o plano eterno que Deus tem estabelecido através de seu Filho. O apóstolo Paulo disse que nele, na carta aos Colossenses, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é extraordinário para nós. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma oração pelos Efésios, para que aqueles irmãos, e que essa oração seja nossa também, aqueles irmãos e nós pudéssemos compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Conhecer a Jesus, pensar em Jesus, refletir sobre Jesus, aprofundar no amor de Jesus Cristo. É a nossa aspiração, é o nosso desejo, é a nossa sublime vocação. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que deixava as coisas que para trás ficavam e avançava para as que estavam diante dele, buscando o alvo soberano, que era Cristo. Escrevendo aos Filipenses, ele disse que desejava conhecer a Jesus, a virtude de sua ressurreição, para ser semelhante à sua morte. O desejo de Paulo era Cristo. E ele conseguiu, através do Espírito Santo, desenvolver uma profunda comunhão com Cristo, de tal maneira que ele pôde dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo pôde dizer: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando você lê as epístolas de Paulo, você observe um detalhe, que Paulo sempre faz questão de enfatizar que Jesus morreu por nós. Essa é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem centralizada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que toda a criação deve-lhe louvor, adoração, honra, exaltação e glória. Também escrevendo aos Filipenses, Paulo disse no capítulo 2 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Jesus nosso Senhor seja toda a honra, seja toda a glória, seja todo o louvor,
sejam todas as adorações e ações de graças, porque Ele é digno e é merecedor. E ó crente em Jesus Cristo, a quem olharemos nós, senão para o Cordeiro de Deus? A quem imitaremos, senão o nosso Salvador? A que amor buscaremos, senão o seu amor? O que podemos transmitir, senão aquilo que dele recebemos? Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa razão. Jesus é tudo para nós. Há um hino antigo que diz que Jesus é tudo. Há o hino da harpa, o hino 56, diz: tudo, tudo em Cristo. Tudo, tudo em Cristo. Também cantamos que Cristo é o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. Ele só. E nas lutas de cada dia, Ele nunca me deixa só. Cristo, a quem a igreja louva, canta, exalta, glorifica. A razão das nossas reuniões é Jesus. Estarmos reunidos no nome dele é o ambiente doce, de paz, de comunhão, de vida e de alegria. Falar de Jesus na última aula do trimestre não se constituirá tarefa difícil para qualquer professor, porque todo salvo tem imenso prazer, imensa alegria de falar do seu Salvador. Seria importante, nesta aula, não encarar Jesus como objeto de estudo, tentar dissecar a personalidade dele para trazer conceitos que podem parecer profundos, mas que não atingem a alma. O importante é chegarmos nessa última lição do trimestre e falar de Jesus como uma pessoa que nós conhecemos. Falar de Jesus como o anseio da nossa alma, o desejo do nosso coração. Seria bom, nessa aula última do trimestre, você falar para os seus alunos, contar suas experiências, quem sabe o seu testemunho de conversão. Falar de um Jesus pessoal, de um Jesus que você experimenta, de um Jesus com quem você caminha, não um Jesus objeto de estudo, porque nós poderemos cair no terrível erro de estudar muito sobre Jesus e ter muito pouco do próprio Jesus. Sermos bem criteriosos nas nossas teses, nas nossas reflexões, sermos profundos nos nossos conceitos, adentrarmos numa teologia muito interessante e mesmo assim não experimentarmos a doçura de sua presença, a fragrância do seu cheiro, a gloriosa experiência do seu amor derramado. A coisa mais importante que existe para um crente em Jesus Cristo não é o seu conhecimento teológico, embora isso seja importante, mas a coisa mais importante é Cristo, a sua vida com Cristo, a sua profundidade em Cristo. Não é ler a palavra para dela extrair ensinos que possam admirar as pessoas, mas é ler a palavra para conhecer Cristo, para se aprofundar em Deus, para viver a fé. Porque isso é o real cristianismo. Quando Jesus veio à Terra, ele veio não trazendo mais alguns conceitos e tradições. Ele veio trazer o Pai. Ele veio trazer um relacionamento. Ele veio redimir o homem. Ele veio proporcionar comunhão. Porque ele disse: quem crê em mim, eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morada. Não permita que a tua fé em Jesus descambe para o campo
daquilo que é subjetivo, descambe para o campo daquilo que é simplesmente letra morta, religiosidade vazia. Não permita que a tua fé em Cristo seja sufocada pelas tradições humanas. Não permita que a tua fé em Cristo seja enquadrada pela visão de homens. Não permita que a tua fé em Cristo seja centralizada em conceitos e até mesmo preconceitos religiosos. Viva uma vida profunda, viva uma vida de comunhão, viva uma vida na presença de Deus, de busca da face do Senhor. Quebrante o seu coração, derrame a sua alma na presença daquele que por ti morreu na cruz. Fique aos pés da cruz, contemple o Cordeiro Imaculado, contemple o Cristo ensanguentado, renda a sua vida a Ele, submeta a sua vontade a Ele, deixe Ele ser Senhor da sua vida, deixe as suas palavras penetrarem no âmago da tua alma, entrarem no teu coração, dominarem todo o seu coração, para que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, disse Paulo, abundantemente, com toda a sabedoria, com todo o poder. Arranhe essa superfície maravilhosa, contemple um pedacinho dessa grandeza, busque aprofundar-se no conhecimento de Cristo Jesus. Pare de mergulhar tanto em enciclopédias e compêndios teológicos. Busque Cristo, avance para Cristo, mergulhe em Cristo. Ele é a fonte, Ele é a vida. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi Ele que disse que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. É Jesus que nós precisamos sentir, é de Jesus que nós precisamos para o nosso viver, é dele que nós não podemos abrir mão, é a Ele que nós tributamos toda a nossa vida, é o nome dele que nós levamos, é a sua mensagem que nós queremos honrar, é o nome dele que nós queremos glorificar, é ao Deus Pai de Jesus Cristo, que nós queremos chamar de nosso Pai também, porque o exemplo do seu Filho bendito, seu unigênito, é o nosso exemplo de vida. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a trilhar e a seguir os santos caminhos de Jesus. O caminho da justiça, o caminho da verdade, sempre fiel à palavra de Deus. Você percebe que Jesus Cristo, Ele sempre cumpriu as Escrituras, submeteu a sua vontade à vontade do Pai, esteve sempre disposto a cumprir todas as Escrituras relacionadas à sua vida. E tudo foi cumprido de forma completa e de forma cabal. Seguir os passos desse Jesus maravilhoso, esse é o grande desafio de todos nós que somos servos dele, que seguimos as suas pisadas, que professamos o seu bendito e glorioso santo nome. Infelizmente, é comum muitas vezes, até no seio do cristianismo, ficarmos presos, e muitas pessoas o fazem, ficar presas às suas próprias tradições religiosas, em detrimento a uma comunhão profunda com o Senhor Jesus Cristo. É claro que não podemos negligenciar a importância da instituição igreja. Não podemos jamais negligenciar o valor da igreja local, onde congregamos, a denominação onde servimos a Deus. Devemos valorizar, sim, os princípios dessa instituição, mas jamais colocar qualquer tradição religiosa, qualquer princípio denominacional acima do próprio Deus, acima do próprio Jesus. Devemos nos preocupar em estar na presença de Deus. Devemos nos preocupar em estar em comunhão com Cristo e jamais negligenciarmos a pessoa bendita, gloriosa e maravilhosa
do Senhor Jesus Cristo. Assim como disse o apóstolo João, ele afirmou essas palavras: como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Esse é o nosso desafio. É diante disso que nós nos confrontamos. Viver como Jesus viveu. É claro que jamais alcançaremos a altura imensa do testemunho de Jesus, mas devemos seguir os seus princípios, devemos nos esforçar em obedecer os seus mandamentos. E como o próprio João disse, os seus mandamentos não são pesados. Nessa última lição do trimestre, devemos contemplar o Filho de Deus. Devemos pensar na sua obra maravilhosa. Devemos pensar no resgate que ele pagou por nossas almas. Devemos refletir no seu precioso sangue derramado na cruz. Devemos pensar na sua gloriosa ressurreição e ele hoje assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. O nosso sumo sacerdote, Jesus, nosso Senhor. É maravilhoso quando podemos pensar no caráter de Jesus, na compaixão dele, na misericórdia dele, no amor dele, na disponibilidade que tinha para atender os pecadores. Jamais lhe faltava tempo para atender alguém que o procurava, uma alma aflita, uma alma necessitada. Nós nos lembramos, por exemplo, de quando ele chegou em Cafarnaum e o principal da sinagoga, chamado Jairo, foi buscá-lo porque a sua filha estava quase morta. E Jesus então dispõe-se a seguir Jairo até a sua casa. E a Bíblia diz que no percorrer daquele caminho, uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade terrível, uma hemorragia terrível, ela vem no meio da multidão e toca na orla do manto de Jesus Cristo. Quando aquilo acontece, Jesus para e quer saber quem foi que lhe tocou. Todos nós conhecemos a passagem. A mulher, então, não podendo mais se esconder, ela se apresenta porque ela foi curada ao tocar na orla do manto de Jesus Cristo. Jesus para, conversa com a mulher e depois prossegue a sua caminhada até a casa de Jairo. Veja que mesmo ele estando atendendo alguém, ele parou para atender outra pessoa. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, mesmo cercado pelas multidões que muitas vezes o sufocavam, não o deixava às vezes nem comer direito, mas mesmo assim ele estava sempre pronto a servir. Está escrito, e ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio servir, ele deu o exemplo maior de serviço, a sua morte na cruz. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses que ele se humilhou, tomou a forma de homem, fez-se servo e se humilhou até a morte de cruz. Como homem, ele foi servo. E ele demonstrou isso aos seus discípulos num exemplo marcante quando ele lavou os pés dos seus discípulos e disse essas palavras: vocês me chamam mestre e senhor, e é verdade, porque eu sou. E eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés a vós, para que assim como eu fiz, façais vós também. Qualquer pessoa que encara Jesus de forma séria, tem uma fé genuína e verdadeira em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qualquer pessoa que se dispõe a pensar no caráter de Jesus e a seguir o exemplo de Jesus, deve entender que deve ter na sua vida as mesmas marcas de Jesus, a marca da humildade, a marca da mansidão e a marca do serviço. Servir de forma humilde. É isso que nós devemos ver num verdadeiro servo, numa verdadeira serva de Deus. A marca de servir, não de ser servido. Infelizmente, muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas buscam o sucesso, buscam o estrelato, buscam a fama. Quem quer servir a Jesus não se preocupa com nada disso. O seu objetivo principal, o seu desejo maior
é servir, é estar na presença dele, é agradar aquele que o chamou, assim como Paulo fez e disse que ele não procurava agradar aos homens, mas agradar a Deus. Todos nós que fomos salvos, nós temos um desafio na nossa vida de agradar ao Senhor, de ser fiel a Jesus Cristo, de honrá-lo de todas as formas e de todas as maneiras. Nós fomos criados, seres criados por Deus para a glória dele mesmo. Infelizmente, o pecado atingiu o ser humano, mas em Cristo Jesus, Deus resgatou o homem novamente e o trouxe de volta para si. Portanto, agora, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho têm diante de si a nobre missão de honrar aquele que os salvou, aquele que os resgatou. Esse é o nosso grande e maior objetivo: servir ao Senhor, honrá-lo, amá-lo, glorificá-lo e viver para Ele. Jesus é a fonte de toda a nossa vida. Jesus é a esperança do nosso coração. Jesus, como eu já disse, é o centro das Escrituras, o tema central da Bíblia. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela termina com uma oração onde João deixou: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós o amamos, como disse Pedro, amamos sem ver, mas cremos. E crendo nele, nos regozijamos com gozo, com alegria inefável. Mas nós temos uma esperança. A nossa esperança é que ele vai voltar. Ah, que esperança bendita! Ah, que esperança maravilhosa! E é a última oração, é o último clamor das Escrituras. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Como é bom servir a Cristo, como é bom amar a Cristo, como é bom sentir o seu Espírito, como é bom ler a sua palavra, como é bom estar envolvido na obra do Senhor. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso e é um privilégio que Ele nos dá. Mas mesmo caminhando nesses privilégios, nós aguardamos o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele mesmo. Nós vamos vê-lo como Ele é. Como não será esse dia? Como não será glorioso esse momento onde todos os salvos da terra irão encontrar-se com o seu Senhor? Que privilégio, que bênção! E esta é a bendita esperança da igreja. Tudo gira em torno de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Continuemos honrando a Ele, continuemos glorificando a Ele, continuemos exaltando a Ele e vivendo para Ele. Que o Senhor Jesus continue sendo Senhor de nossas vidas.